Boa tarde a todos aqui presentes, aqueles nossos companheiros também que nos assistem via internet. Nós vamos dar início à nossa reunião de hoje, não sem antes passar alguns avisos para vocês. No dia 13 de setembro, que cai num domingo, nós vamos promover, a casa vai promover um almoço no restaurante de Colherada, que fica na rua Cataguases 182. Esse almoço vai acontecer às 12 horas e 30 minutos. O preço por pessoa é R$ 25,00, incluindo água e refrigerantes. A finalidade é não só o congraçamento dos companheiros, mas também arrecadar fundos para os nossos trabalhos sociais, para as cestas básicas, principalmente, que hoje nós estamos sentindo alguma dificuldade para completar as cestas básicas. Então, aqueles que puderem colaborar, por favor, será muito bem-vindo e será uma oportunidade de nós nos encontrarmos naquele dia. Nós temos palestras com trabalhos de passes e orientação aos espíritos, mas as palestras principalmente, nas segundas, terças e quintas-feiras a partir das 20 horas. 30 minutos antes nós temos o nosso plantão de atendimento espiritual. Nos domingos às 10 horas, nos sábados às 17 horas. E nas quartas-feiras, vocês que estão aqui presentes sabem que começa às 14 horas. E sempre meia hora antes nós temos o atendimento através do plantão espiritual. Posto isso, nós vamos então dar início à nossa reunião de hoje. Em primeiro lugar, nós vamos nos serenando, nos acomodando nos nossos lugares, cerrando os nossos olhos. E vamos nos ligando com os nossos amigos da espiritualidade superior, esses nossos amigos que se encontram aqui desde há muito tempo, preparando o ambiente para nos receber. E tenham absoluta certeza que aquilo que nós viemos aqui em busca, quer seja na parte espiritual, quer seja na parte de melhoria da nossa saúde, nós vamos encontrar com certeza, desde que nós tenhamos merecimento para isso e tenhamos fé. Vamos agradecendo ao nosso Pai Criador, a Deus, pela oportunidade da vida de aqui estarmos, agradecendo a Jesus, porque é em nome dele que nós estamos aqui reunidos, em nome dos exemplos de Jesus, dos seus ensinamentos, dos seus evangelhos, que nós estamos aqui reunidos em nome dele nesse momento. Como ele próprio disse, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali estarei. E temos certeza que Jesus está aqui conosco nesse momento, embora às vezes nós não percebamos, mas Jesus sempre está ao nosso lado. Vamos agradecendo aos mentores desta casa pelo apoio, pelo auxílio, pelo amparo e pela sustentação que nos dá. Vamos agradecendo também a espiritualidade superior que nos acompanha, esses nossos anjos de guarda, esses amigos espíritos protetores que sempre estão também ao nosso lado, nos orientando, nos inspirando para o bom caminho. E assim, queridos companheiros, já preparados que estamos, nós vamos abrindo os nossos olhos, nos preparando para a palestra de hoje, que a nossa companheira Leda fará, cujo tema é liberdade. E é bom que nós saibamos que o tratamento espiritual ocorre também durante a palestra. Nesse momento estamos também sendo assistidos. Então que a nossa companheira seja bastante feliz na sua exposição de hoje. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe. O tema da tarde, ele é retirado deste livro, Prazeres da Alma. E o autor trata a liberdade como um dos prazeres da alma, um prazer sermos livres. Então, para iniciar o nosso tema, nós vamos buscar uma lenda indígena, que fala de 2 índiozinhos muito apaixonados, Eles se amavam demais. E resolveram procurar o pajé da tribo, porque o pajé, ele era o conselheiro, espiritual, e ele ajeitava tudo, aconselhava, e os outros índios seguiam tudo aquilo que o pajé dizia.
Então eles chegaram para o pajé e disseram do seu amor, que era imenso, que era muito grande, e que eles não precisavam de mais ninguém, que bastavam os dois, de tanto que eles se amavam, tão grande era esse amor. Aí o pajé falou, muito bem, e o que vocês querem que eu faça? Nós queremos um conselho para saber, porque só nós dois nos bastamos, nós não queremos nenhuma influência externa no nosso amor. Falou, muito bem. Então você, meu rapaz, você vai a essas montanhas mais altas, rochosas, e traga aqui para nossa aldeia uma águia macho, muito vigorosa, e traz ela para mim. E você, minha jovem, você vá àquela outra montanha, não tão alta como essa, e traga um exemplar fêmea da mesma águia. O rapaz traria o macho e a garota a fêmea. E assim se passaram algumas semanas, até que os dois índiozinhos conseguissem capturar as duas aves. Quando eles trouxeram essas duas aves, ficaram felizes. O que será que o pajé ia fazer com as duas aves? Aí o pajé disse, muito bem, agora vocês atem bem, amarrem os pés das aves, uma à outra, para que elas não se soltem, com cuidado delas ficarem bem juntas. E assim eles fizeram. Aí as duas águias, o casal, começaram a se estranhar, né? Uma do lado da outra, aí tentaram voar, não conseguiam. Fizeram a segunda tentativa, não conseguiam, começaram a ficar irritadas. Aí uma próxima tentativa, já começaram a se bicar. A uma bicar a outra a ponto de sangrar, tirar sangue uma da outra, de tão nervosas que ficaram de estar juntas. Aí elas falaram, mas o que nós vamos fazer? Aí o pajé disse, pois solte-as. E os dois soltaram as aves e elas voaram cada uma para o seu destino, felizes e livres. Aí o pajé disse, essa é a lição que eu precisava deixar para vocês. O amor é livre, o amor não tem amarras, ele não prende ninguém. A prisão é diferente, é o contrário do amor. Então nós vamos buscar na liberdade uma lei divina. É uma das leis de Deus a liberdade do homem. A liberdade é a herança divina que nós temos. Quando nós ouvimos dizer do livre-arbítrio, cada vez que nós temos a vontade de agir e de fazer de acordo com a nossa consciência, Deus o permite que assim nós façamos. E isso está na codificação espírita, no livro dos espíritos. Então a liberdade é a herança divina, é a confiança que Deus tem em nós. Assim que o homem exerce a sua razão, o poder de raciocínio, ele se torna um ser racional, ele é dotado da liberdade, ou seja, do livre-arbítrio. Então essa liberdade de agir e de pensar, que Deus nos outorga, né, como uma herança divina, ela vem junto com também deveres. Porque a liberdade é um direito que nós temos. E o direito, ele implica em deveres. Como seres livres, nós podemos agir da maneira que nós quisermos. Fazer o que queremos. Mas nós temos que arcar com todas as nossas obras. A lei divina também, além da liberdade, a lei de ação e reação. Nós agimos livremente e recebemos de volta de acordo com os nossos atos. É a lei de causa e efeito, também a lei de Deus e natural. E essa lei divina que nós agimos, ela está na nossa consciência. A liberdade, a nossa liberdade, é um estado de espírito. A liberdade, ela interior, ela é do nosso espírito. Por que do nosso espírito? Porque quando nós estamos quites com a lei de Deus, agimos de acordo com a nossa consciência, e na nossa consciência já estão escritas as leis de Deus. Nós não precisamos procurar em lugar nenhum. Então, quando agimos de acordo com a nossa consciência, nós somos livres, independente dos nossos compromissos. Porque nós temos os nossos deveres, temos compromissos. Nós temos compromissos conosco mesmo, de nos guardarmos,
de cuidar do nosso organismo, de nos respeitarmos, compromissos com os nossos familiares, com a família que nós temos, com esse contrato espiritual que fizemos antes de aqui estarmos, temos compromissos com a sociedade. Então, independente desses compromissos que nós temos, que nós falamos, eu não sou livre porque eu preciso cuidar disso, porque eu tenho um filho, porque eu tenho um marido, um irmão, enfim, eu tenho o meu trabalho. Não. Nós somos livres cuidando daqueles compromissos que nós assumimos na espiritualidade, seja conosco, com a nossa família ou com a sociedade. Então, a liberdade, esse estado de consciência de estarmos quites com as leis de Deus, que cada um de nós não precisa perguntar, não precisa ir a algum lugar, não precisa ler. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos até onde podemos chegar. E nós percebemos que a liberdade que Deus nos dá, ela é tão delicada que, mesmo diante da lei dos homens, essa liberdade ela é gradativa. Por exemplo, a responsabilidade, que ela vem da liberdade, essa responsabilidade diante da nossa lei humana, a partir de uma certa idade só, o cidadão se torna responsável por seus atos. Se uma criança indevidamente recolhe um revólver esquecido pelo seu pai e venha cometer algum ato assim de violência contra algum amiguinho, como casos que a gente vê por aí, será que essa criança é responsável por isso? De jeito nenhum. A responsabilidade está no pai, que não cuidou, que deixou aquela arma exposta, porque a criança ainda não é responsável. Porque essa liberdade depende do amadurecimento, depende da consciência, depende da razão. Por exemplo, um espírito que tem uma necessidade especial, que reencarna como um deficiente mental, por exemplo, mesmo diante das leis do homem, ele é responsável pelos seus atos? Não, porque ele não tem a consciência plena, ele não tem a inteligência. Então, a sua liberdade, ela é limitada, porque precisa de alguém que o conduza. Eu não posso soltar um filho de Deus na sociedade dessa forma, que tem alguma dificuldade mental. Então, essa liberdade, ela vem decorrente da razão, do entendimento, da consciência. E quando nós temos esse amadurecimento pela razão, pela consciência, esse amadurecimento moral e espiritual, aí sim o nosso livre-arbítrio se faz presente, com toda a sua força, com toda a força da lei de Deus, de causa e efeito. Então, Allan Kardec pergunta para os espíritos, na questão 843, ele pergunta se o homem era dotado dessa liberdade, se o homem tinha realmente esse livre-arbítrio de agir como ele queria. E os espíritos respondem para Kardec, certamente que ele tem. Se assim não fosse, o homem seria uma máquina. Agora, se nós temos esse compromisso, nós fazemos esse contrato na espiritualidade com os amigos, né? Não, eu vou fazer isso, mas aquilo, eu vou tal, eu traço a minha proposta reencarnatória, né? Agora, eu chego aqui, eu chego programada na consciência para fazer, para cumprir esse meu programa. Mas eu tenho a liberdade de fazer ou não. Porque se eu fosse obrigada a fazer e tivesse alguém me cerceando, me conduzindo, os espíritos dizem para Kardec, aí o homem seria uma máquina. Ele seria uma máquina. E Deus nos dá a liberdade de ação, para nós fazermos de acordo com o que nós queremos. E essa faculdade da liberdade, essa herança divina, ela é dada não só a nós encarnados, como também aos espíritos, aos desencarnados também. Os espíritos também têm essa liberdade de agir conforme as suas tendências, conforme o seu estágio evolutivo e moral. Eles também têm. Tanto é que os espíritos inferiores, eles têm uma limitação própria da vibração para adentrar lugares, para ir onde eles querem. Por exemplo, os espíritos inferiores, eles não podem ir a mundos mais evoluídos, a lugares onde a vibração é mais elevada.
por isso que a doutrina espírita fala tanto do evangelho no lar. Porque é essa proteção que nós temos. Então, os espíritos inferiores, eles não têm essa possibilidade de adentrar a qualquer lugar. O que não acontece com os superiores. Os espíritos superiores, além de lugares superiores, melhores, eles também vão a lugares inferiores, a trabalhos em cavernas, esses lugares trevosos, recolher, cuidar desses espíritos, resgatar esses espíritos que aí estão em missão socorrista. Eles vão adensando o seu perispírito, né, apagando a sua luz, vamos dizer assim, e vão a esse socorro. Então, os superiores podem fazer isso. Tanto, e como dizemos na nossa linguagem vulgar, tanto ir aos céus como ao inferno. E os inferiores não ficam só ali na média, não conseguem alçar voos aos céus, e nem aos lares evangelizados, espiritualizados. E como nós estamos cercados desses irmãos desencarnados, aí que nós temos que fazer valer a nossa liberdade. Porque se Deus nos dá a liberdade, nos dá o livre-arbítrio, nós podemos eleger para nossa companhia aqueles espíritos que nós queremos. Porque para cada um de nós encarnado, tem 4 desencarnados aqui na psicosfera da Terra. Então, as nossas companhias nós elegemos, alegres, tristes, doentes, preocupados, irritados. São esses que nos acompanham, conforme nós elegemos. É a sintonia, a lei de ação e atração. Não é o mal feito, aquele que me rogou uma praga, que me fez um mal, nada disso. Eu elejo por companhia. Então, se eu elejo como companhia aquele espírito doente, eu vou me sentir doente. Não porque esse espírito é mau, porque ele sentiu essa afinidade em mim, sintonizou. Quem que nós elegemos de amigos? Não são aqueles que pensam como nós, agem como nós? Então, assim acontece. E essa liberdade, ela fica plena, nossa, durante o sono físico. É aí que nós temos mais liberdade, porque quando nós adormecemos, o nosso corpo está ali descansando. Agora, o nosso espírito se liberta e vai para o plano espiritual. Então, aí é que ele fica mais livre, que a liberdade se faz bem presente. Porque nesses encontros com a espiritualidade, eu posso ou ir ter um encontro benéfico com os guias protetores, com os benfeitores espirituais, que me relembram do compromisso, aquilo que eu assumi para realizar aqui encarnado, ou eu posso ir, não fazer nada, ir badernar, ir para farra. Na espiritualidade tem tudo. O nosso mundo é uma cópia do plano espiritual. Então, se eu quero ouvir uma palestra na espiritualidade, me evoluir, melhorar, eu posso. Eu tenho acesso a escolas no plano espiritual, a fazer estágios, como nós temos a nossa palestra aqui. E aqui nós temos os nossos irmãos desencarnados que nos ouvem também, que aprendem, que eles vêm da espiritualidade aprender. Nós, durante o sono físico, vamos à espiritualidade, é a mesma coisa, são idas e vindas. Como esses irmãos desencarnados, muitas vezes, ao invés de estarem aqui numa casa espírita, ouvindo falar das lições de Jesus, podem ir a um bar, a uma casa de jogo. Então, depende do que eu tenho por meta da minha vida, da estrada que eu opto por escolher. Uma das lições mais belas de liberdade foi dado pelo mestre de amor, Jesus. A lição de libertação de Jesus. Cada vez que Jesus ou libertava obsidiados, libertava das doenças do corpo, curava lepras, curava males físicos, atrofias, Jesus dizia para aquele que vinha buscar a cura, Jesus dizia, vai e não peques mais. Então Jesus libertava, Jesus não cobrava, não falava, olha, eu te fiz, agora você fica comigo, me segue. Não, Jesus dizia, vai e não peques mais. Então Jesus libertava, ele dava liberdade para aqueles que vinham em busca dele. Então essa lição é belíssima. E Kardec fala também
com a razão, Allan Kardec, quando codifica a doutrina espírita. Ele fala da liberdade. Quando ele pergunta para os espíritos, e a liberdade absoluta? Existe a liberdade total? Os espíritos dizem não. Não existe a liberdade total, porque os homens dependem uns dos outros. Por que que não tem a liberdade total? Porque a minha liberdade chega até onde começa a do outro. Então nós temos que respeitar os limites. Então são esses limites que a vida nos impõe. Apesar dessa liberdade de agir, eu posso agir até um determinado ponto, até onde chega a liberdade do outro. Então eu não posso ultrapassar. Então, Kardec diz, não existe de forma alguma a liberdade pequena, a liberdade absoluta, porque todos dependem uns dos outros, tanto os grandes quanto os pequenos. Quem de nós não depende de ninguém? Para tudo, se nós pensarmos, primeira coisa, para nascer, nós dependemos dos pais. Para subsistir, dependemos dos pais. Até os 7 anos, né? E daí para frente, né? Quase que a vida toda, né? Que a gente fala que pais são para sempre, né? Pai e mãe, para a vida toda. Então dependemos aqui uns dos outros para nos vestir, de alguém que costurou a roupa, para nos alimentar, de alguém que arou a terra, que plantou. Então essa lição que os espíritos dão para Kardec. Todos nós dependemos uns dos outros. Então estamos aqui para isso, para aprender a viver em fraternidade nessa comunidade. Essa fraternidade que Jesus nos ensinou, que ele tão bem lecionou. E o autor, ele coloca assim, a liberdade, ele coloca que nós temos, muitas vezes nós tolhemos a nossa liberdade. Ele diz assim, que a liberdade, os espíritos dizem, que ela é um estado da alma, um estado de espírito. Eu posso ser livre ou não. Eu posso estar no meio de um deserto e não ser livre, e ser presa. Por exemplo, ele fala que tem prisões sem paredes. São aquelas amarras que nos escravizam. E cita algumas. Por exemplo, ele diz, os vícios são prisões. Quando nós temos um vício, nós não somos livres, porque nos amarra, nos aprisiona. É uma prisão sem grade. Ninguém fecha, tranca, né? Não tem como é que fala, o cadeado, né? Que fecha, aquele que cuida da prisão. Não tem o carcereiro, não tem o carcereiro que fecha, mas são grades, são amarras, né? Um vício. Ele fala outra coisa do vício, os preconceitos, outra coisa de prisão, de amarra nossa, preconceito. Quando nós temos preconceitos, ou seja, paradigmas, aquelas ideias preconcebidas, não, eu não mudo porque eu aprendi assim, eu sou assim, eu vou fazer assim. É muito difícil de você se libertar disso. É muito difícil. A pessoa que não se abre para a vida, não se abre para a razão, para o raciocínio, ela fica presa. Então ela é uma prisioneira dela mesma, das suas convicções. Outra forma de me aprisionar sem grades é a culpa. Essa culpa leva o homem, muitas vezes, atrás das grades, da prisão. Ou quando ele comete um delito contra a sociedade, ele vai atrás das grades. Mas quando eu cometo um delito diante da lei de Deus, que ninguém sabe, que homem nenhum sabe, que eu não vou atrás das grades, esse delito fica na minha consciência, fica na minha alma. Então eu me sinto um prisioneiro de mim mesmo, porque eu sei que eu agi errado. Enquanto eu não me liberto e não fico bem comigo, eu me livro disso, eu não me torno um ser com liberdade. Eu me torno um prisioneiro. Também dizem os espíritos da mágoa. A mágoa é outra prisão. Aquele sentimento dolorido, que eu não desculpo, que eu não consigo perdoar. Isso me aprisiona. Nós temos que nos libertar dessas coisas. É difícil? É difícil. Tem que passar pela nossa compreensão, pelo entendimento. Pelo nosso entendimento. Quando eu começo a compreender o outro, saber que o outro é outrem, não é o meu espelho, não sou eu que estou ali, é outrem, que está num diferente processo evolutivo, e eu passo a compreendê-lo, a mágoa já não tem mais sentido de habitar na minha alma. A inveja.
é outro componente que me amarra também, que me torna um prisioneiro. Quando eu quero ter o que o outro tem, eu não contento com o que a vida me proporciona, com aquilo que eu necessito, que está no meu caminho, porque é a minha necessidade, e eu quero mais. Isso seja em qualquer forma, de saúde, de família, de bens materiais, enfim, eu me torno prisioneiro dessa ganância, dessa inveja, se eu não me liberto disso. E os espíritos dizem também no medo. O medo, ele foi uma forma de coação das religiões antigas, né? Deus nos era apresentado há um tempo atrás pelo temor. Nós temíamos Deus, porque era aquele Deus vingativo, aquele Deus que precisava de sangue, de sacrifício de animais, que ele precisava de tudo isso para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados. Então, ao tempo de Jesus, o que se fazia? Ia-se ao templo e sacrificava-se animais, as pombas, os cordeiros, dava-se o sangue, né? Para quê? Para que aplacasse a ira de Deus. Então era aquele Deus temerário. Depois as religiões foram colocando medo, se comprava indulgências E hoje nós estamos nos libertando disso, através da razão. Porque nós estamos conhecendo um outro Deus. Um Deus que não precisa de sangue, não precisa de vela, não precisa de flores, não precisa de dinheiro, nada disso. Um Deus Pai de bondade, de amor. Um Deus que mandou seu Filho dileto para nos servir de exemplo. E que esse Filho disse, amai-vos. Amai-vos, foi a nossa lição. Não precisa de entregar nada. Tanto é que uma das lições lindas de Jesus, ele disse, se vocês têm um sacrifício para fazer a Deus, Jesus disse, na sua época, tem algum sacrifício a ofertar a Deus, e tiver alguma contenda com o seu irmão, deixe o seu sacrifício lá. Vai e reconcilia-te com teu irmão. Reconcilia-te com ele antes. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Então Jesus nos mostra esse Deus Pai. Hoje nós não tememos. Hoje nós sabemos que cada um está aonde tem a necessidade de estar. Estamos com a família. Às vezes nós dizemos, mas eu não mereço. Talvez nós podemos nos achar que não somos merecedores, mas é o que nós necessitamos para o nosso progresso. E o progresso não é só meu, é o progresso do grupo que ali participa comigo da encarnação. Então a lei dos homens e a lei de Deus. A dos homens muda, a de Deus permanece, é uma lei permanente. Diante da sua lei, ele nos dá a liberdade. E o autor faz umas perguntas para que nós possamos refletir a respeito da nossa liberdade. Ele nos pergunta assim: qual o grau de influência da opinião alheia sobre os nossos atos e atitudes? Olha, para nos questionar se nós estamos livres. Até que ponto que a opinião alheia nos influencia, né? Se ela influencia muito, nós somos prisioneiros, né? Não somos livres. O que me dificulta ter suficiente autonomia para tomar minhas próprias decisões? Ele fala, às vezes, eu me prendo a coisas, eu falo, não, eu não faço isso, por quê? Ou porque os espíritos não me ajudaram, ou porque não estou no bom tempo, porque eu não tenho dinheiro, porque está chovendo, porque é muito frio, desculpismo, né? Então, os astros, né? Por que costumo, olha, essa é muito importante, hein? Por que costumo fingir para agradar os outros? Né? É a tal história do parecer ao invés de ser. Às vezes eu pareço e não sou, né? Eu finjo para agradar. Lá todo mundo sabe. Qual a razão de manter a minha reputação alicerçada num modelo exemplar? Né? Por que eu quero mostrar aquilo que eu não sou? Ninguém. Ele é o modelo exemplar, né? Nós erramos, nós choramos, nós temos raiva, e nós voltamos atrás, nós entendemos que não está certo, não é? E procuramos e buscamos, somos humanos.
passíveis de erros, de falhas. Cada um de nós estamos em busca, né? Em busca do bem. Então, buscando o Evangelho de Jesus, ele nos diz: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Só a verdade nos dá liberdade. Então tem um conto assim muito interessante que diz que Deus, ele quis dar a verdade para os homens. E ele mandou para os homens a verdade na forma de um espelho, um grande espelho. Mas a hora que Deus mandou esse espelho para os homens, de vir do céu para a terra, quando aqui chegou, ele se partiu em 1000 pedacinhos. Então ficaram 1000 verdades, né? E cada homem pegou um fragmento desse espelho. Cada homem, então, ficou com um pedaço da verdade. E aí, todos nós, cada um de nós, temos uma parte da verdade. Uma parte da verdade. Ninguém tem a verdade completa, porque ninguém ainda conseguiu reconstruir aquele espelho que Deus mandou, todos juntinhos. Então, todos têm uma parte da verdade. E juntando essas verdades, é que nós vamos nos libertar. Juntando a verdade de um com a verdade de outro, com essa fraternidade que Jesus tão bem nos exemplifica, é que nós vamos nos libertar. E como já estamos a caminho dessa liberdade, dessa libertação, porque nós já compreendemos, já temos um enfoque diferente da vida, a nossa estrada, ela não modifica. Nós temos que continuar caminhando com as nossas pernas, né? A doutrina espírita não nos dá uma cadeira de rodas, não nos põe muletas, né? Não tem nem automático que você ligue e que vai. Nós temos que caminhar, mas a nossa estrada, através desses conhecimentos, da verdade, dessa libertação que ela nos proporciona, ela se torna diferente, mais florida, mais ensolarada, mais coerente. Nós caminhamos com mais vigor, com mais vontade, porque nós temos a certeza de que temos um objetivo a cumprir, que vamos chegar a algum lugar. Então, que Jesus nos abençoe e que cada um de nós possa guardar muito bem o nosso pedacinho da verdade. Muito bom. Acho que foi uma palestra assim, bastante interessante, esclarecedora, né? E sempre nós temos a aprender, né? Com certeza. E aqueles que quiserem fazer uma pergunta, alguma colocação, a Leda tem ainda alguns poucos minutinhos. Exatamente. Estava escutando. Estava para escutar o apito do Rotter de vez em quando, está pertinho ali. Não, quando eu usei, era bem grande. E conforme ele acionava, né, o meu braço fazia assim. Eu fui fazer palestra. Dá. Mas é interessante nós falarmos de liberdade num mundo que ainda é de provas e expiação, né? Então, a liberdade mesmo aqui, por enquanto, não existe. Se existisse essa liberdade total, seria anarquia, né? Então, nós não temos o direito de fazer tudo aquilo que nós quisermos. Só vamos ser livres mesmo quando não estivermos mais sob a lei de Deus. Quando agirmos de acordo com a lei, como você mesma explicou, né? É como o Paulo dizia, né? Quando eu era criança, eu agia como menino. Agora que sou homem, eu tenho que agir como homem. Então, nós temos que refletir, pensar bastante, para ver que os nossos atos, quaisquer que sejam, eles têm provocam uma reação no outro. Muito bem. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Pois não. Você falou sobre verdade e culpa, né? Você poderia falar se tudo isso que você falou,
síndrome de pânico, né? Geralmente as pessoas têm medo, têm culpa. O que pode provocar isso, né? Pela doutrina espírita, na nossa reencarnação, nós sabemos que nós não somos uma tábua rasa, que nós trazemos os compromissos do passado. Todas aquelas ações do passado, elas vêm à tona nessa nossa encarnação. Então, muitas vezes, dessa culpa, no passado, algum ato errado, alguma coisa que eu fiz, nesse mesmo período da minha existência, me dá aquela sensação de culpa, aquela sensação de algo errado, de alguma coisa que eu fiz errada. Não que eu tenha feito nessa encarnação, mas alguma coisa lá de trás que eu trago no presente, que é normal, que isso não fica apagado. E que eu trago agora no sentido de trabalhar e de superar isso. Então você vê que hoje, como a ciência está evoluindo e tanto recurso tem para que a gente cuide, recurso psicológico, terapêutico, recurso medicamentoso, porque há um tempo atrás nem se falava em pânico, se falava em melancolia. Então isso é bíblico, a melancolia desde o tempo de Jesus, desde a Bíblia ela vem. Hoje é que ela é mais estudada cientificamente. Muitas causas dela estão lá atrás no passado. Então cabe a nós não tentar escrafunchar o que eu fiz, mas tentar melhorar daqui para frente. Através do quê? Da terapia médica, claro, a terapia, que nós temos a ciência que é para nos favorecer, né? Deus nos envia os médicos, os cientistas, são mensageiros de Deus para nos dar esse suporte que nós precisamos, científico. Então, através da medicina, da medicação, através da terapia espírita também, combinando as duas terapias, na oração, na água fluidificada, o passe espiritual que nós recebemos, tudo isso me ajuda. Porque quando o espírito está atormentado e não tem causa no presente, essa causa está lá atrás. Essa causa que nós não identificamos agora, com certeza ela vem à tona do passado. Porque quando nós reencarnamos, isso fica adormecido. Não morto, não é que morre em terra. Ele fica adormecido, mas em algum momento ele aflora. E nessa aflorada que ele dá, nós temos por obrigação, encarnados, tratar disso. Assim, de uma forma, como nós já temos compreensão hoje, de uma forma equilibrada, tranquila, buscando ajuda médica e espiritual junto. Não só uma, nem só outra, as duas juntas. Para que o tratamento seja completo e surta efeito. Tá certo? Deu para responder? Muito bom. Então, acho que aprendemos bastante, né? Mais uma vez. Tudo isso nos serve como aprendizado, como orientação. E nesse momento, então, nós vamos retribuir aos nossos semelhantes, aos nossos queridos irmãos em Jesus, aqueles que necessitam, tudo isso que nós recebemos em forma de vibrações. Então vamos cerrando os nossos olhos e vamos deixando sair dos nossos corações aquele sentimento puro de amor, aquele amor que o nosso Pai tem por nós, aquele amor que nós temos pelo nosso filho querido, pelos nossos paizinhos queridos, nossos avós. E vamos direcionando esse amor, primeiramente, àqueles lares desajustados que necessitam de um apoio espiritual, necessitam de uma vibração positiva, de fraternidade, de tranquilidade. Vamos vibrar por eles. Vamos vibrando também, queridos companheiros, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, vibrando por aqueles que convivem conosco debaixo do mesmo teto, que nos foram confiados pelo Criador, e que nós devemos estar ali para nos harmonizarmos com eles, para progredirmos juntos nessa jornada terrena. Vamos vibrar pelos nossos lares.
E dos nossos lares vamos vibrando para os lares dos nossos vizinhos, aquelas pessoas que nos cercam, que são nossos irmãos em Jesus. Às vezes temos diferenças tão pequenas que não valem a pena, que não contribuem para a nossa evolução. Vamos vibrando por eles também, muito amor, muito carinho, para que sintam em nós os verdadeiros irmãos, filhos do mesmo Pai. Vamos vibrando pelo nosso bairro, o local onde nós vivemos, com muito amor, que ali possa reinar a paz. Vibrando pela nossa cidade, querida cidade que nos acolhe. Vibrando pelo nosso país, porque aqui nós somos confiados pela espiritualidade para exercermos algum trabalho, para termos a nossa jornada terrena. Vamos vibrar pelo nosso país tão querido, Pátria de Ismael. E finalmente, vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, esse planeta azul, que carinhosamente nos acolheu como aquela mãe amorosa. Vamos vibrar por esse nosso planeta para que haja paz, tranquilidade, harmonia, fraternidade. E assim, queridos irmãos, já harmonizados que estamos com toda essa psicosfera que serve o planeta Terra, nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de aqui estarmos. Vamos agradecendo a Jesus por estar conosco, por se doar em exemplos e ensinamentos. Agradecendo a espiritualidade superior pelo caminho que nos é mostrado. E agradecendo imensamente aos mentores desta casa, este abençoado lar que nos abriga e que nos dá a oportunidade do aprendizado, do trabalho e do consolo tão importante para as nossas almas. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e que possamos retornar aos nossos lares, encontrando essa mesma paz que nós estamos sentindo nesse momento. Graças a Deus. Agora vamos passar para os fatos.